Boa noite a todas e todos do nosso Observatório de Geopolítica, hoje sobre Estados Unidos. Como toda segunda-feira do mês, nós saímos da América Latina na primeira semana e vamos aos Estados Unidos. Semana que vem, vamos à China. Fechamos na Eurásia. Os Estados Unidos, há um ano das eleições presidenciais, exatamente o ano que vem, vamos saber quem será o presidente dos Estados Unidos para os próximos 4 anos. As coisas caminham para que seja ou o atual presidente Biden, reeleito, ou o ex-presidente Trump possa voltar a ser o presidente para os próximos 4 anos. Bom, para saber disso, é preciso entender essas projeções e como vai, é preciso entender como vai a economia americana, como vai se desenvolvendo o projeto norte-americano do governo democrata e do governo Biden de uma reestruturação econômica que foi apresentado lá atrás. Então, hoje nós vamos discutir as questões econômicas, as questões políticas e, certamente, as questões da política externa dos Estados Unidos para agora e como isso pode implicar nos próximos 4 anos. Para isso, vou chamar aqui os nossos 2 colunistas do Observatório de Geopolítica Estados Unidos, a professora Neuza Bojiquian e o professor Giorgio Romano. Seja bem-vinda, Neuza, seja bem-vindo, Giorgio, obrigado pela participação. Obrigado a vocês. Obrigada, Pedro. Obrigada a toda a equipe aí do GGN. Prazer estar aqui junto com o Giorgio mais uma vez. Vamos lá. Prazer, Neuza. Giorgio, vou começar com você, se você me permite. O presidente norte-americano, ele tem um busto no Salão Oval da Casa Branca, que ele escolhe a seu gosto em cada mandato, né? Então, por exemplo, o presidente Obama, ele tinha um busto do Lincoln, porque era, enfim, a marca do abolicionismo, o presidente abolicionista, né? Inclusive ele jurou, né, no juramento americano, se jura sobre a Bíblia e sobre a Constituição. Ele mandou vir a Bíblia do Lincoln, que o Lincoln tinha jurado à época, e tentar trazer essa identificação. O presidente Biden, atual presidente Biden, ele tem sobre a sua mesa ali, né, perto da sua mesa, na verdade, ali no Salão Oval, um busto de Franklin Delano Roosevelt. Ele tenta, né, quer dizer, desde o começo, passar a uma imagem de um reconstrutor dos Estados Unidos, um reconstrutor da economia americana. Então, lá atrás, ele lançou o chamado BBB, o Build Back Better, uma espécie de reconstruir a América novamente, através de um plano econômico ousado, de energias renováveis e também atendendo às camadas sociais mais vulneráveis. Explica para a gente, Jorge, por gentileza, do que se trata exatamente essa espécie de New Deal norte-americana e em que ela avançou, em que ela não avançou. Você tem todo o tempo aí para isso. Muito bem, Pedro. Você colocou bem a questão, recuperando algumas coisas que a gente falou nas edições anteriores. A gente teve, mais ou menos no período final da década de 80, 90, até a crise de 2008, uma fase de expansão do capitalismo americano. E com a crise de 2008, você começa a ter as fragilidades desse ciclo, e, ao mesmo tempo, de um lado, fragilidades nos Estados Unidos, e do outro lado, as vantagens e as capacidades da China. E tem que olhar nesse contexto. Os Estados Unidos estavam muito presos nas guerras no Oriente Médio, mas em 2011, lembro que o presidente Obama colocou lá numa fala para a nação a questão do Sputnik Moment, que eu já mencionei aqui, que para mim é um marco importante. O Sputnik Moment era uma referência àquele momento, na década de 50, que os Estados Unidos levaram um susto ao ver que a União Soviética tinha tido uma capacidade tecnológica superior para colocar um satélite na órbita e depois um homem, o Yuri Gagarin. Muito bem. Então, a ideia do Sputnik Moment, que o Obama, quando ele fala isso, ele quer dizer, Estados Unidos, acorda que estamos com um rival que está começando a ter uma capacidade tecnológica superior. E quem controla a tecnologia controla as cadeias internacionais de produção e com a capacidade militar cada vez mais forte. Então, o que os Estados Unidos fizeram na década de 50?
começando com Eisenhower, terminando com Kennedy, o projeto Apollo. É um enorme investimento público, líder público, e não havia limites para mostrar ao mundo quem realmente manda, quem tem capacidade tecnológica e colocar, então, o homem na Lua como manifestação dessa força hegemônica. Então, quando o Obama ele identifica o problema e começa de uma forma atrapalhada, porque o Obama quer a coisa, boas ideias, mas capacidade de discussão limitada, ainda presa às guerras no Oriente Médio, mas algumas coisas ele começou a fazer, se aproximar da Índia para balancear contra a China, mas não avançou muito. Na verdade, ele perdeu uma grande oportunidade. Naquele momento, ele se elege a partir da crise de 2008, sem a crise de 2008, Obama não teria sido eleito, está muito claro para mim. Só que ele perde a oportunidade de realmente fazer alguma coisa mais radical, estilo New Deal, porque ele manteve todos os assessores financeiros e econômicos e toda a estrutura ele manteve intacta, não teve a coragem de questionar. Então, esse era um problema de base, e depois todas as outras questões, ele não avançou muito. Aí veio o Trump, que faz o mesmo diagnóstico. O diagnóstico que os Estados Unidos precisam dar uma resposta, que eles estão perdendo o controle, isso é generalizado. E o diagnóstico que a China representa uma ameaça e, portanto, conter a ascensão da China faz parte dessa revitalização, dessa busca de revitalizar a hegemonia dos Estados Unidos, também é um consenso. Muito bem. Então, o Trump, do jeito dele, o businessman, acha que, enfim, negociando, jogando pesado, etc., consegue enquadrar a China, chamar para a mesa de negociação, como foi feito no passado com o Japão, como o Reagan fez. Só que a China não é Japão, você não vai dizer para a China o quanto você tem que valorizar, desvalorizar, ou aplicar restrições voluntárias à exportação, tudo isso não cabe, porque a China é um país que conquistou exatamente sua soberania e autonomia e não está disposto a sacrificar, não tem porquê sacrificar isso. Então, o Trump também não avançou, porque a ideia do Trump era muito baseada na ideia de cortar as asas, chutando a escada da China, e aí você afirma, e inclusive ter uma relação péssima com os aliados. Aí vem Biden. O Biden vem com uma proposta, você falou Build Back Better, mas o Biden aproveita da Covid, que a Covid é um enorme argumento para, depois de 40 anos de neoliberalismo, dizer, não, peraí, o Estado precisa estar lá. Já no Trump, você vê claramente esse movimento, mas o Biden assume isso. O Estado não é mais parte do problema, como você falou 40 anos atrás, Reagan e Thatcher falavam isso. Não, o Estado é parte da solução. Então, tem outro paradigma. Para que isso? Exatamente porque o Biden entende que a chave para continuar mandando no mundo é revitalizar o capitalismo americano. Aí que vem essa história, como você bem colocou, Pedro. Ele sonha de ser um novo Franklin Roosevelt. O que Franklin Roosevelt fez a partir da crise de 29? Reinventar o capitalismo. Um capitalismo que permite, na época, o problema da produção em massa. Se você não tem demanda em massa, então você reconhecimento dos sindicatos, contratação coletiva, seguridade social, dos investimentos públicos, contracíclicos, enfim, toda aquela série de questões. O New Deal, novo pacto. Que pacto? Pacto é capital de trabalho. Então, o Biden, corretamente, do ponto de vista dos interesses dos Estados Unidos, analisa que tem duas questões que precisa enfrentar. Primeiro, revitalizar um processo de rejuvenescimento, que isso passa por investir em tecnologia e indústria nos Estados Unidos, porque não adianta ter tecnologia se não tem apostar em desenvolvimento tecnológico, se você não tem uma base industrial de manufatura, E isso é falado publicamente. Depois de 40 anos dizer que isso não é relevante, tem uma mudança de paradigma que é buscada. Então,
investimentos liderados pelo Estado para criar condições, convencer o capital de investir nos Estados Unidos, convencer Intel a investir pesadamente em fábricas de microprocessadores nos Estados Unidos, e por aí vai. Aí vem a questão também da questão ambiental, no sentido de controle tecnológico. É um projeto que tem tudo a ver com essa disputa tecnológica, a transição energética e tudo. Muito bem. Bom, essa é uma parte. A outra parte é coesão social. Ele entende que você não pode ser líder no mundo se você tem uma sociedade completamente fragmentada, com problemas sociais muito sérios. Por isso que ele investe, ele não é pouca coisa, não é uma coisa a desmerecer, mas tem que entender o contexto. Ele investe pesadamente em políticas sociais, direitos dos negros, direitos das mulheres, uma série de questões fazem parte desse Build Back Better, outros planos de investimentos que estão sendo foram aprovados, e para criar uma coesão social, como uma coesão social. Bom, então eu escrevi sobre isso, vocês podem procurar isso lá no início, e só que a gente não sabia o que vai acontecer. Será que ele tem a capacidade? Bom, qual a situação hoje? Houve grandes investimentos, sem a menor dúvida. Grandes investimentos que, inclusive, mostraram as próprias limitações. Aí começa um pouco complexo para entrar em detalhes, mas houve o motivo da inflação nos Estados Unidos não é como na Europa, a crise da Ucrânia, a questão da energia e de alimentos. Eles vêm em cima. Mas você teve um enorme investimento. A crítica ao plano Biden vem da direita, exatamente os liberais, e mesmo os liberais dos democratas, que dizem que não é possível você investir, fazer tantos investimentos sem provocar aumento da inflação. E o Biden e o Banco Central, que estava aliado a esse projeto, eles resistem em frear, em aumentar a taxa de juros. E aí, quando a coisa começa a apertar, com os impactos da guerra da Ucrânia, que não são a causa, mas vem em cima disso, aí você tem uma reação forte do Banco Central que eleva os juros, estava assim, era Covid, 0,5%, quase zero, para os atuais em torno de 5,5%, que é o mais alto dos últimos 20 anos. Bom, mas voltando, esse ano, todo mundo estava prevendo que os Estados Unidos ia entrar numa recessão, e não vai entrar numa recessão. No último quadrimestre, inclusive, cresceu 4,9%, em base nos quadrimestres passados, em torno de 2%. Então, esse ano, você pode dizer, bom, você teve algum resultado, mas a gente precisa diferenciar, assim, a conjuntura, que é importante para as eleições, e as questões estruturais. Porque para fazer mudanças estruturais, que essa era a ideia do Build Back Better, porque Build Back Better, o último Build Better, melhor, ou seja, não simplesmente recuperar como era antes da Covid, mas fazer uma coisa nova, isso que acontece, aí vem os problemas. O que aconteceu? Primeiro, para fazer isso, você precisa enquadrar o setor financeiro. O setor financeiro, o Franklin Roosevelt fez isso. Ele mandou todos os caras do JP Morgan embora da Casa Branca, o que Obama não fez. E, de certa forma, o Biden, embora ele teve todas aquelas conversas, tentativas, mas na sociedade americana, a força do setor financeiro é muito forte ainda. Depois de 40 anos do neoliberalismo, os interesses são muito fortes, e isso é um dos obstáculos. Outra coisa, a sociedade se demonstrou muito mais podre do que se imaginava. Ele tem problema, no primeiro ano do governo Biden, uma primeira dificuldade de resolver a questão do Covid. Você tem séries, enfim, toda a imagem que a gente imaginava,
Bom, Trump fora do governo, os republicanos vão voltar a ser um partido mais ou menos de direita conservadora, mas não, o que a gente está vendo é que todos estão todos estão na linha do Trump, mesmo aqueles que estão se candidatando contra ele, é um radicalismo conservador que polariza, e você não pode fazer o plano do Biden numa sociedade tão polarizada, ou seja, falta capacidade de liderança. O Biden não tem a capacidade de liderança que Franklin Delano Roosevelt tinha. E pior, ele não tem ninguém em torno dele que possa substituir ele. Enfim, a vice-presidente extremamente fraca, tal. Então, sem liderança, só o plano em si. Então, não dá para dizer que o plano foi um fracasso, inclusive porque você tem lá um processo, mas você tem alguns indícios. Primeiro, esse aspecto da falta de liderança, aspecto da oposição política, porque os primeiros impasses são porque tem uma minoria dos democratas influenciados pelo setor financeiro que boicota o plano dele. Então, assim, 1 ou 2 deputados que boicotam, ou seja, politicamente é um caos. Ele não consegue impor essa ideia. Então, internamente. Depois tem um problema mais estrutural, que é o seguinte: você precisa enquadrar o capital, porque as empresas multinacionais americanas, eles querem investir na China. E por que eles querem investir na China? Porque tem mão de obra barata? Não, essa é a história do passado. Eles querem investir na China porque lá tem um mercado de consumo dinâmico, crescente, na própria China, no entorno da China, e 2, porque lá tem um ambiente de inovação tecnológica muito dinâmico. Então, as empresas, todos eles, Tesla, Intel, todas as empresas de ponta, eles dizem, tudo bem, Biden, tá, mas sim, China tal, vamos ver o que está fazendo nos Estados Unidos, mas eu vou ficar na China. Então, Intel pressionou Biden, dizer, tudo bem, se você me dá 10 bilhões de dólares de subsídios, eu vou abrir uma fábrica em Arizona. Vou fazer. Mas eu não vou deixar meus investimentos na China. O maior investimento do Elon Musk, da Tesla, é na China, não nos Estados Unidos. Então, como é que o Biden faz? Você precisa convencer o capital a concentrar todos os esforços nos Estados Unidos. Então, além da questão da impossibilidade de criar um movimento político, a eleição do Biden não gerou um movimento. Esse New Deal, você tem, sabe, com todas as contradições que teve lá na época, você não teve. Você tem um capital que está... veja, quando o capital internacional, os multinacionais americanos, década 50, 60, vão para o mundo, é em total sintonia com os interesses do Estado americano. Hoje, tem um conflito entre os interesses das empresas multinacionais e o interesse do Estado americano, que o interesse do Estado americano, antigamente se falava, que é bom para a General Motors, é bom para os Estados Unidos. É uma fala lá do ex-presidente de General Motors, quando ele foi sabatinado no Senado por Eisenhower como ministro de Defesa. Hoje, o que é bom para a General Motors não é bom para os Estados Unidos. O Biden quer que a General Motors investa nos Estados Unidos. A General Motors diz, não, eu quero investir na China. Porque é lá que eu estou participando do grande processo de elitificação. Eles que estão na frente. E eles têm um mercado dinâmico. Então, esse é um problema que o Biden também não tem dificuldade. Então, assim, é um pouco cedo para avaliar, lembrando que Franklin Delano Roosevelt foi eleito 4 vezes. O Biden, por essas dificuldades todas, e aí temos que entrar, aí vou terminar para não falar demais, vamos entrar um pouco na conjuntura, porque estou falando muitas questões estruturais, mas ele precisa se reeleger para dar continuidade e tentar ainda avançar. Porque uma coisa onde ele estava indo um pouquinho melhor é enquadrar os aliados. Enquadrar os aliados. Aí o Putin ajudou. Porque ao invadir a Ucrânia, deu aí uma grande oportunidade para Biden, para revitalizar a OTAN, e revitalizar, que era totalmente nada, e o Biden, assim, sob liderança dos Estados Unidos. Mas, de novo, não está, num primeiro momento teve isso.
Agora, a opinião pública na Europa e nos próprios Estados Unidos começa a ficar muito cansado dessa guerra. Que você dá bilhões e não avança nada. Então, talvez é mais lógico, mais racional fazer um acordo com o Putin, porque não vai ter mudança do regime na Rússia. Então, independente que você pensa da invasão, hoje, como está hoje, não tem outra alternativa. É uma loucura continuar, porque é mesmo erros que já fizeram no passado. Então, hoje, a Ucrânia é um problema para Biden. E os republicanos estão... Então, ou seja, os problemas estão se acumulando, as contradições estão se acumulando, embora você tenha alguns números importantes. Eu falei os números do crescimento, que surpreendeu todo mundo. Todo mundo estava achando, Estados Unidos, 2023, vai entrar numa recessão. Não vai, e investimentos do governo federal, peguei os números. Se você investimentos, então não gastos, os investimentos do governo federal em 2002 estão falando de 90 bilhões, 2010 130 bilhões e esse ano 165 bilhões. Então há um esforço real de grandes investimentos. Esses planos foram aprovados, não é pouca coisa. São realmente coisas que não se viu nos últimos 40 anos. São coisas. Só que, para funcionar, você precisa de uma arquitetura política que Biden não tem capacidade de criar, e você precisa também, enfim, de ter essa repactuação com o capital americano. Você tem a resistência capital financeira, capital produtivo e tecnológico, não está nesse negócio de voltar para criar uma base forte de capacidade industrial tecnológica endógena nos Estados Unidos. Eles estão muito bem brigando lá com a China, embora eles aproveitam, evidentemente, dessa linguagem forte anti-China do governo dos Estados Unidos para negociar melhor com a China. É óbvio. Eles aplaudem, eles estão junto com o Biden para negociar melhor sua presença na própria China, e a China é muito hábil, não está colocando exatamente problemas, em alguns setores, mas outros setores exatamente o contrário. Para vocês terem uma ideia, agora sim, vai ter esse encontro do Biden e Xi Jinping, parece que está confirmado para a semana que vem, mas durante os primeiros meses desse ano não houve encontros de alto nível, estava muito ruim a relação com os Estados Unidos. Quando a Elon Musk vai para a China, é recebido o nível do ministro, o ministro recebe ele, entendeu? Porque a China também não é boba, eles estão vendo essa possibilidade de quase cooptar o capital americano para dizer, não entre nesse negócio. E o Elon Musk fez, de fato, uma fala nesse sentido, dizer que não me interessa, é mais ou menos isso, não me interessa uma nova Guerra Fria. Então, aí, para terminar, o ano que vem, as eleições, se o Trump ganhar, evidentemente que vai complicar bastante para esse projeto, dessa parte das elites americanas, e esse projeto, porque Trump tem uma outra visão de como defender, restabelecer a hegemonia dos Estados Unidos, completamente diferente, e aí você gera uma situação como é no Brasil, que você vai de um lado, depois de 4 anos vai do outro lado, ou seja, você vai a lugar nenhum. O Franklin Delano Roosevelt foi eleito 4 vezes, é um projeto que tinha apoio de vários grupos da frações do capital, tinha apoio dos trabalhadores, criou, enfim, naquele momento um pouco até certo isolacionismo no primeiro momento, mas depois criou as bases. Qual é a condição econômica para o Biden ganhar? Porque eu falei que está crescendo, agora cresceu 4,9% no último quadrimestre, então vai crescer. Está gerando emprego numa velocidade maior do que tem oferta. Mas isso, na verdade, veja, está sendo um problema. Há um problema geral em vários países capitalistas, inclusive na própria China, mas há o envelhecimento da força de trabalho, mas a população, a população economicamente ativa, ou seja, a população que está procurando emprego ou trabalhando, ele está diminuindo nos Estados Unidos, ele está diminuindo, ou seja pela questão demográfica, seja por uma questão que as pessoas estão saindo do mercado de trabalho. E o número de oferta de emprego está aumentando.
Veja a contradição, que aí a gente vai num outro problema estrutural para os Estados Unidos, a questão da migração, onde o Biden, desde o início, foi pior avaliado, e onde a população acha que Trump tem uma a pressão migratória é gigantesca, porque as pessoas estão vendo, tem postos de trabalho. Sabe, cada um trabalhador que procura emprego tem 2 postos de trabalho. Então, o migrante diz, bom, então lá vou eu ajudar a mim e a vocês. Só que os Estados Unidos não entendem isso, porque, claro, tem um gap na forma de qualificação, mas é uma irracionalidade total. Você tem falta de mão de obra nos Estados Unidos e você reprime a migração. Enfim, claro, não é tão fácil, mas tem uma contradição lá, que também vale para a Europa. Mas a pressão migratória é gigantesca, o Biden prometeu ser mais humanitário e não conseguiu. Então, ele agradou nem um lado nem outro. Ele não agradou as forças mais reacionárias, que querem mais repressão, e não agradou as forças democratas, que queriam um pouco uma visão mais humanitária. Não tem essa pressão gigantesca, aumentou muito no governo Biden, enfim, a procura de migração. Então, isso é outro problema que atrapalha o projeto. E no ano que vem, o que acontece? Veja, aí vamos na conjuntura econômica para terminar, tá? Desculpa me alongar um pouco, mas a conjuntura econômica é uma conjuntura onde, apesar dos juros altos, o consumo continua crescendo. Isso é a dinâmica da economia americana. Então, só que a sensação térmica da população não é que a economia está indo bem. E por que isso? Por causa da inflação. Porque você vem de um período de inflação muito baixa e você tem uma inflação mais elevada, o Banco Central está dizendo, não, tem que ser 2%, mas está 3,3%, 3,5%. Bem menos que os 9% de quando o Biden entrou. Mas isso é generalizado, essa queda da inflação no mundo. Só que, se a gente vai analisar depois, 3,5% sempre com inflação, a gente tem que pensar na questão distributiva. Onde está a inflação? A gente vai ver, nos Estados Unidos, ele está nos produtos básicos, ou seja, a população mais com baixa renda, e aí tem uma questão racial, inclusive, os latinos e os negros, tem uma inflação maior. Então, aumenta a possibilidade de emprego, sim, aumentou o salário, sim, só que você teve exatamente nas faixas, nas camadas de salários menores, uma forte pressão inflacionária. Muito bem. Quem manteve esse impulso do consumo? Além, evidentemente, das reservas da época do Covid, uma parte da população, mas a questão do cartão de crédito, o bom cartão de crédito. A gente sabe os problemas no Brasil, claro, são muito maiores, são 100%, 200% de juros, mas nos Estados Unidos você tem esse problema, porque se o Banco Central começou a aumentar os juros e as pessoas estavam usando seu cartão de crédito, tudo bem, esse ano ainda existe. Essa grande questão dos economistas que ninguém tem exatamente, é porque essa insistência, aumento dos juros, não cria um impacto, não tem diminuição do dinamismo, você continua criando emprego, você continua criando consumo. Só que, embora surpreenda esse ano, é quase consenso, isso não vai se sustentar. Então, é generalizada a perspectiva que o ano que vem, exatamente ano eleitoral, a gente vai ter um chamado soft landing, não vai ter uma recessão, mas você vai ter uma diminuição razoável. E isso é tudo que o Biden não precisava, porque em torno de todas as questões estruturais que fazem com que ele não tenha muito a mostrar, de todos esses planos que a gente resume do Build Back Better, mas é muito mais do que isso, ainda tem pouco para demonstrar. E aí você vai ter um ano onde provavelmente, tudo indica que você vai ter não exatamente uma recessão, mas uma queda razoável desse dinamismo econômico. Hoje, como está hoje, a economia americana é uma das mais dinâmicas do mundo. Mas, exatamente, se a gente analisa a questão dos juros, a questão do problema de crédito, endividamento, aí você pega tanto a economia de esquerda e direita, vai ter bastante consenso que vai ter um problema. E essa questão conjuntural dos ciclos econômicos, em cima desses problemas estruturais,
faz com que eu ache que o Biden está muito mal na fita, inclusive que todas as previsões, além de falta de liderança, a população vê cada dia, olha na televisão, sabe? É difícil acreditar que esse homem vai ainda ter a energia que precisa para uma liderança, por todo respeito, com a idade dele, que espero chegar lá desse jeito, mas para liderar numa situação complexa, não. E aí, não tem alternativa. Os democratas não tiveram a capacidade de criar uma alternativa, uma liderança alternativa. Assim, as pesquisas mostram, a população, Neuza sabe até muito melhor do que eu, essa dinâmica, as pessoas querem uma terceira via. Mas uma terceira via já era difícil no Brasil, nos Estados Unidos, por questões muito estruturadas, é muito difícil você ter uma candidatura viável, entre uma candidatura consolidada nos republicanos e uma candidatura consolidada nos democratas. Então, diante disso, eu acho que vai ser muito difícil para o Biden se eleger. Mas, como a Neuza comentou aí na conversa inicial, falta ainda um ano e muita coisa pode acontecer. Eu vou parar aqui, a gente pode depois até falar um pouco do impacto das atrocidades do terrorismo do Estado de Israel contra a população palestina sobre esse quadro. Mas eu vou parar Excelente. aqui, Neuza. Obrigado, Giorgio. Neuza, o Giorgio toca num aspecto central, né, que tem sido muito atacado do lado republicano, sobretudo, certamente, que o Biden é um presidente fraco. É disso que se trata, né? Nos ataques que emanam do Partido Republicano. E a própria imagem, enfim, o desgaste, e essa falta de liderança também, alternativa dentro do Partido Democrata, que o Giorgio diz, né? Comparado, por exemplo, com o Roosevelt, né? Que enfrentou a banca, digamos assim, né? O J.P. Morgan, o presidente do J.P. Morgan, na época do presidente Roosevelt, ele pedia para um assessor dele recortar o New York Times as fotos que tinham do presidente Roosevelt, antes dele sentar na mesa, chegar ao café da manhã, para ler o jornal, porque ele não suportava ver imagens do Roosevelt. Então, ele lia o jornal todo recortado, para simplesmente não ver, porque o Roosevelt enfrentou, que é o que faltou ou falta ao Biden na fala do Giorgio, né? Como é que isso vai implicar, né, esse quadro inicial complexo que o Giorgio traz, que não é um assunto de uma conversa, é um assunto de um seminário, de um semestre inteiro, isso aqui. Então, só você mesma para falar depois do Giorgio, Neuza. Então, como é que isso afeta na disputa eleitoral? Lembrando que, neste momento, o Trump lidera na maioria das pesquisas, e, sobretudo, eu passei o começo da semana estudando essas pesquisas nos swing states, que é onde decide as eleições e é onde as coisas importam de fato. No levantamento que eu fiz aqui, em todos os swing states, todos, rigorosamente todos, o presidente Trump está à frente de Biden neste momento. Como que você está enxergando isso a um ano das eleições? Bom, Pedro, como o professor Jorge falou, né? A situação é complexa demais. Eu acho que o Biden tem um problemão, né? Os democratas têm um problemão, né? Agora, tudo que a gente está projetando, você traz aí um cenário não, você está mostrando uma foto, né? Com o ex-presidente Donald Trump na liderança, né? De fato. Mas eu começaria dizendo assim: a gente está há um ano das eleições de 2024, né? A eleição será no dia 5 de novembro de 2024, né? Precisamente. E aí ele está na frente, né? O Trump não é muita coisa. Se você olhar os jornais, eles estão dizendo, não, uma diferença, tem aí um empate técnico, eventualmente, mas enfim, dá 49% a 45%, né? 49% para o Trump e 45% para o Biden, mais ou menos, é isso, oscila um pouquinho em torno disso, né? E aí, para falar desse cenário de Biden contra Trump como candidato dos republicanos, apenas eu gostaria de dizer que as coisas
Então, elas ainda podem mudar, né? Muito ainda, né? E aí, assim, a gente poderia pensar, a primeira pergunta, é o Trump, não é o Trump? Quem seria se não for o Trump, né? Depois eu vou falar um pouquinho disso, mas a ex-governadora da Carolina do Sul, a Nikki Haley, aí também tem um confronto, né, hipotético, né, esse cenário que eles desenham, os analistas eleitorais, estão dizendo assim, bom, dá 49% dos eleitores registrados para Haley e 43% para o Biden. Então, Biden está perdendo para a governadora, né, num país que tem uma resistência, ela é mulher, enfim, não vou entrar nessa discussão. Né? E mesmo o Biden, entre o governador da Flórida, o Ron DeSantis, também na disputa, o Ron DeSantis está na frente, né? 48% a 46%, mais ou menos. E aí, nesse confronto com o Trump, especificamente, né, você tem aí uma mudança de perfil, que essa é a grande preocupação dos democratas, né? Com todo esse quadro que o professor George colocou. Então, ele não é a economia que os democratas vão tentar vender, quer dizer, dar uma segunda chance, ou um segundo turno, né, uma segunda fase para o Biden terminar o que ele começou, com os grandes planos deles econômicos, né, e aí tentar administrar tudo isso, porque como o George falou, né, os números dos Estados Unidos, eles melhoraram absurdamente, quer dizer, estão bons. Se a gente olhar o caos que está o mundo inteiro, os números dos Estados Unidos estão bons. Mas o que o eleitor colocou, né, na mentalidade dele? Que ele ainda está com os preços altos. É como o professor George falou. Isso antigamente não tinha inflação. Os juros eram baixos, né? Quando tinha juros, né, professor? Então, como que isso fica na cabeça do eleitor? A administração Biden, o governo Biden, está mandando mal na economia, né? Então, por isso que ele vai perdendo para todo mundo. E aí você tem uma mudança em grupos eleitores que eram pró-Biden, né? Então, você tem aqui um número, jovens, né? Biden está com 47%. E se for Trump, se a gente considerar, então, que Trump vai superar todos os problemas que ele terá, né, criminais ali de justiça, ele vai, os jovens estão 48% a favor do Trump, nessa pesquisa que é feita. Se você pegar os independentes, 41% está a favor de Biden, 45% a favor de Trump. Estou colando aqui os meus números, né? Eleitores negros, que sempre foi um ativo dos democratas. Hoje se tem 73% a favor de Biden. Ok, você fala, bom, um número grande, mas é 23%, mais ou menos 22,5% a favor de Trump. Isso nunca houve nos últimos governos, né? Dos republicanos e tal. Então, como é que explica isso, né? E aí tem, é claro, um perfil aí de mulheres negras mais a favor de Biden, mas os homens negros a favor de Trump, né? Que aí que por isso que dá essa estatística. E os latinos estão 50% a favor de Biden e 46% a favor de Trump. Ou seja, os democratas têm um problemão aí, né? Então, o índice de aprovação do Biden é muito alto, 39%, né? E 65% desaprovam. A aprovação é de 39% e 61% desaprovam. É muito grande, é muito problemático isso, né? E essa classificação está quase no mesmo nível do que o Trump no final de outubro de 2019, o que ele vinha ostentando, que ele vinha apresentando, né? Que ele tinha ali 41% de aprovação naquele momento. Então, esse é um problema porque quando eles olham para a história, eles vão falar, bom, Jimmy Carter foi o único presidente com um índice de aprovação inferior ao de Biden. Mas Carter não levou no segundo tempo, né? A segunda administração dele não emplacou. E a vice-presidente Kamala Harris, como o professor George falou, ela também é muito fraca, ela também tem um problema aí de não segurar, não trazer votos, ela não está agregando, apostaram muito nela, mas ela apagou, porque não vamos discutir aqui agora também, né? Então, como a gente já ouviu, a economia é uma questão preponderante, as hipóteses de reeleição de Biden são prejudicadas por esses índices de aprovação profundamente negativos. Ele falou aí quais são todos os problemas. Uma sensação de estagnação é que impera entre os eleitores, né, de que as coisas vão mal nos Estados Unidos. É uma sensação generalizada
de que ele não está preparado para o cargo, como o professor George também falou, ele não tem energia, ou pelo menos não passa essa energia que o eleitor está querendo. É etarismo? Não, é jogo político, e o jogo político é pesado, então ninguém vai perdoar o Biden, né? E muitos têm apontado para esse fator, e como todas as credenciais duvidosas do Trump, né, que ele não é confiável em termos de respeito ao Estado de Direito, em termos de honestidade, confiabilidade, mesmo assim a sondagem mostra uma propensão a se atribuir ao Trump um vigor, né, uma resistência, uma perspicácia aí para servir, né? E o Trump é atribuído ao Trump uma liderança mundial mais eficaz do que a do Biden, né? Isso as pesquisas estão mostrando. Tem muito ruído nisso? Tem. E as pesquisas são sempre, como eu já falei, um retrato com pontos que não são captados, todo mundo sabe disso, tem erros sérios, né? Por exemplo, lá atrás, quando o Obama estava no páreo, né, disputando as eleições, o Instituto Gallup previu uma derrota de 8 pontos para o Obama, né? E ele venceu depois. Então, a campanha dos democratas, que não está definida ainda, eles estão dizendo isso, calma. Esses números aí também não diz muita coisa, né? O cara que hoje está responsável pela campanha, pelo menos pela comunicação, né? Ele fala que isso dá para reverter, e eles estão tranquilos, né? Não estão, essa é a verdade, né? E quando a gente vê, então, essas pesquisas identificando questões importantes nas eleições, também é um problema apontar isso faltando um ano para as eleições, mas, de qualquer forma, outras questões vêm aí em pauta, né? Então, o professor falou de economia, sim, os eleitores acham que 66% é muito importante a economia. Aí depois vem integridade eleitoral e direitos de voto, 57%, então democracia, né, direitos civis, política de armas, 52%. Olha, eu estou lendo essas pautas, mas essas pautas são de quem? Política de armas, os republicanos ganham. Crime, controle de criminalidade, os republicanos ganham, 52% dos eleitores dizem que isso é importante. Imigração, de novo, mais uma pauta que o Biden não sabe como resolver. O Trump vai dizer, não, eu tenho a solução para isso. 50% da população está dizendo que isso é importante, tá? Política externa é menos, depois, se a gente tiver tempo, a gente vai falar disso, é 43%. E aí vem uma questão, que é o aborto, né? Que é uma pauta que está dentro do que a gente poderia chamar de pauta cultural, que é 42%, que é importante, que talvez aí possa ser, né? Tipo assim, você faz um pacote e isso pode reverter alguma tendência. Então, isso aparece, mas na pesquisa a economia ganha em disparada, né? Não vou nem falar de gênero, que aí. E aí, Pedro, se você me permite enfatizar o que o George já trouxe aqui, né? Eles estão empenhados, né, os democratas, em mostrar que, infelizmente, os eleitores dos Estados Unidos terão que decidir entre a política do governo democrata e a política dos republicanos do MAGA, né, do Make America Great Again. Então, eles falam, isso é um problema e que vocês não podem se enganar com isso. Então, essa é a ideia. Tipo, vocês também não têm muita alternativa. Todos nós temos um problema. Nós, democratas, nós, políticos, né, a sociedade política, mas a sociedade civil, os grupos de interesse todos aí envolvidos, né? Que, segundo os democratas, o MAGA é um passaporte para levar, então, o país para as profundezas e aí não ajudar a sair de todas as crises internacionais que eles teriam que lidar, né? Claro, eles estão dizendo, a gente quer continuar com os planos econômicos ou, né, como preferem lá eles dizer, o Bidenomics, né, a reconstrução da economia de baixo para cima, em vez de apoiar a demanda das classes médias, né, assim, de baixo para cima, que você apoia essa classe, né, então ele sempre falou que ele ia fazer uma política para a classe média, esse grande ativo dos Estados Unidos, né, em vez de apostar nos empresários e grandes fortunas, né, para sustentar essa recuperação. Todos os outros candidatos republicanos vão sempre dizer menos regulamentação, menos impostos, vamos investir, apostar nos investidores, apostar no capital, né, no capitalista, né, quem traz dinheiro, né? E aí aqueles pacotes, né, como o George falou, são pacotes colossais, né? A gente tem ali um pacote, um primeiro de 1,9 trilhão voltado, né, que foi ali voltado para essa reconstrução,
né, esse BBB que você falou, né, e que foi votado no Congresso, então teve apoio, foram nos primeiros 2 anos, então ele tinha esse Congresso na mão dele, né, o Biden, então conseguiu isso. E aí, para ajudar o quê? A economia que tinha sido golpeada pela pandemia. Funcionou, mas ele funcionou até que ponto que tirou essa imagem de que as coisas vão mal, né? Depois teve o programa de obras de infraestrutura, construção de pontes, rodovias, redes de internet, toda aquela parafernália de coisas, né, com 550 bilhões de dólares, é muito dinheiro, né? Teve o IRA, né, que eu brinco que chama IRA, né, Inflation Reduction Act, que é a lei de redução da inflação, um programa também com 430 bilhões, né, destinado a acelerar a transição energética, mas acima de tudo para promover os produtos made in America, que o professor Jorge falou, tem um problema estrutural aí, quer dizer, com todo esse pacote, por que ele não funciona, né? Reduziu as despesas de saúde da família, né? Depois teve a lei de chips, então tudo isso não reverteu. E você tem o fator Trump nessa liderança, né? Então, como é que ele se posiciona? Eu não sei se eu posso seguir aqui falando, ou se você quer fazer um corte aqui e depois a gente iria, porque eu queria já colocar nisso que você já trouxe, nos estados decisivos, né? Nos estados swings. Eu tenho tempo para falar isso? Vai lá. Então, o ex-presidente, ele enfrenta, não, o Donald Trump, ele enfrenta 91 acusações criminais em 4 instâncias separadas, em 4 julgamentos separados, né, que vão ser processados aí, vão ser resolvidos em 2023. As sentenças podem, né, assim, resultar em centenas de anos de prisão. É pouco provável, é pouco realista imaginar esse cenário, né? Mas, enfim, tá aí, ele tem um problemão. E aí, o interessante é destacar que o time lá dos advogados do Trump, eles lutam incansavelmente para quê? Para adiar esses julgamentos para depois das eleições, tudo que os democratas também não querem. Então, tem ali um jogo forçado entre as duas partes. Obviamente, se eles conseguirem, né, os advogados do Trump, seria um grande ganho, porque ele ganharia as eleições, e aí significaria que os processos ficariam suspensos por pelo menos aí 4 anos, né, pela frente. Isso porque os analistas jurídicos dizem que a possibilidade de processar, então, um presidente no poder, ou seja, em exercício, sem ser através de impeachment, né, pelo Congresso, não se constitui, isso não é uma realidade, né? E aí a gente se pergunta, e se ele for para a prisão antes das eleições, né? Que é uma coisa bizarra isso, por isso que eu gostei de trazer isso para a gente falar, né? Pois então, mesmo ele sendo condenado, não impede dele concorrer às eleições presidenciais. Historicamente, já teve lá, eu não sei, não me lembro direito, mas tem casos, depois a gente pode até trazer aqui, se algum nosso seguidor tiver essa dúvida, eu posso ajudar a esclarecer, mas enfim, isso parece que historicamente já houve. Isso prejudicaria claramente qualquer campanha, mas a sondagem sugere que muitos eleitores republicanos, eles, é claro que não vão se desanimar, não vão jogar toalha, não vão, né, desistir disso. Se ele fosse eleito da prisão, ele mesmo se perdoaria, né? Quaisquer condenações federais, né? Mas aí tem um problema. Bom, mas se ele for preso nos casos estaduais, né? Você pergunta para os juristas. Aí parece que não. Aí não teria poder, porque aí você teria que, a menos que seja um estado republicano a favor dele, de mais a mais, ele vai ter complicações. Mas, enfim, isso é um cenário que é bem possível, né? Que levanta mesmo essa bizarrice, essa possibilidade de ser um presidente enquanto ele está preso, cumprindo pena, né? Bom, mas aí, assim, o que as pesquisas do New York Times estão dizendo, né? Nessa semana, eles publicaram algumas pesquisas feitas junto com a Siena College, né? A faculdade, que o Trump, se ele fosse condenado por acusações criminais contra ele parte do apoio, principalmente em alguns estados indecisos, diminuiriam. E aí é que está o grande lance para os democratas, né? Porque como eles estão ali correndo junto, o páreo está pesado, isso daí vai fazer diferença, né? E parece que é uma diminuição de cerca de 6%, que é decisivo. Aí o Biden, ou um democrata que vier, né? Porque também tem essa, né? Tem que pensar que o Biden ainda não se decidiu 100%, parece que há rumores de que ele poderia desistir em favor de outro, né?
O Joe Manchin, que é o senador, disse essa semana, domingo, ele publicou no vídeo lá dele, da página dele, dizendo que ele não vai concorrer, que ele vai sair pelo país fazendo propaganda. Será que é ele que vai ser o candidato? Independente ou mesmo democrata? Não se sabe ainda, né? Tem ainda o Kennedy, né? O filho lá do ex-procurador Robert Kennedy. Então, assim, tem ainda essas questões. Mas aí entra esse esforço de corpo a corpo em determinados estados, isso porque o voto popular nacional importa, mas ele não determina o vencedor final das eleições dos Estados Unidos, nem no Congresso e nem no nível da presidência, né, no governo executivo. São os estados e os distritos eleitorais que decidem. Então, determinados estados ganham um status tremendo, ou seja, a gente percebe que as eleições presidenciais normalmente são decididas pelos resultados em alguns dos chamados estados indecisos, né? Swing states aí, na sigla em inglês, mas enfim, são estados indecisos, são estados que vão, nos 48 do segundo tempo, vão dar essa vitória para um ou para outro, né? As vitórias de Biden no Arizona, na Geórgia, em Michigan, em Nevada, na Pensilvânia e em Wisconsin, ele foi em 2020, todos esses estados deram decisão, deram vitória para o Trump em 2016. E eles foram, então, depois reverteram, foram para o Biden. Então, Biden, provavelmente, ele precisa vencer muitos desses estados novamente para a resistência nesses estados para vencer a eleição. A reeleição, no caso, né? O problema é que o Trump está na frente. Então, se você olhar a pesquisa, está 48% para o Trump e 44% para o Biden nesses estados, em média, né? E desses 6 estados, o Biden só aparece na frente em Wisconsin. Então, os outros, ele ainda não está ganho, tem que correr atrás. E o cavalo está em disparada, né? E aí, alguns analistas de pesquisas eleitorais estão dizendo que eles elaboraram alguns cenários, né? Então, o cenário 1 seria, essencialmente, a repetição de 2020. Então, Biden sai lá, né? Um outro cenário seria aproximadamente o que as sondagens nacionais estão indicando, então um empate na votação popular, mas aí vai nesse ruído para o distrito eleitoral, e aí para o colégio eleitoral, e aí esse negócio pode decidir, né, vai se arrastando. O cenário C, né, um cenário ainda possível, né, desenho todas as possibilidades, né, americana é aquela coisa, né, trabalha com os quantitativos no limite, assim, no extremo, né, então eles vão desenhando tudo. Tem, de novo, um desempenho do Biden em 2020, não estão repetindo esse cenário, como partida, né, como ponto de partida, mas também pressupõe que a tendência do colégio eleitoral tem aí, em relação aos republicanos, teria diminuído. Eles acham que tem indícios que isso pode acontecer por causa dessas eleições estaduais agora com a questão do aborto. Né? Não se sabe ainda se isso vai para o nacional, mas as mulheres... Eu tenho feito uma sondagem assim de pessoas que eu conheço lá, e parece que essa questão, mesmo entre as republicanas, né, as famílias republicanas, é muito forte, e elas estão decididas a não entregar esse voto para o Trump ou para qualquer outro republicano que vá nessa linha, né, de conduta. Então, teria esse ruído aí que vai fazer uma diferença, né? E aí vão, assim, outros cenários que tem esses vieses, que tem os problemas. Depois o George pode falar, a gente pode, se tiver tempo, a gente comentar a política externa, né? O que o ruído da política externa pode também reverberar dentro dos Estados Unidos, né? E como que esses independentes, como que eles vão roubar votos e vão causar problemas. Então, eu falei do Robert Kennedy Jr., né? Que o cara tá mandando bem, ele mandando, não vai ganhar, bom, mas ele já garantiu 2 dígitos nas pesquisas. Isso é realmente uma coisa que tira voto do lado, parece que ele pode tirar voto dos 2 lados, né? Mas tudo que o Biden, tudo que os democratas não precisam é disso, né? Então, o problema de um candidato independente é saber se há uma massa crítica suficiente de eleitores indecisos para que um candidato independente possa realmente ganhar força. O George falou, bom, essa é a terceira via. O Kennedy Jr. aqui, o Robert Kennedy Jr. é essa terceira via? Né, não me parece. E outro, mas assim, estamos aqui conjecturando há 1 ano das eleições e num país que tem
né, com todos esses ruídos, essa fragmentação, essa polarização política que a gente não via nas eleições há algumas décadas atrás. Então, assim, isso realmente é um cenário muito difícil de você projetar qualquer coisa, né, de ter aí, cravar alguma decisão. Ou mesmo Joe Manchin, né, que agora com essa decisão aí definida, tem sempre rumores, então a gente não sabe, né? E se o Biden, então, não concorrer, quem é que poderia ser entre os democratas, né? Esse candidato terrivelmente de centro? Porque tem o problema, está dividido, né? Em várias questões os democratas estão divididos, em questões internas, mas também, né, pautas culturais, mas também a questão até da política externa agora, com essa questão do conflito em Gaza, né, da guerra de Israel em Gaza. Então, a gente não sabe dizer nem de longe, né, o que é isso. Eu tentei tirar aqui uma foto só desse sistema. Vou parar por aqui, aí ver se você tem alguma outra questão aqui para a gente refletir um pouquinho. Excelente. Por uma questão de equilíbrio de tempo também, o Jorge ficou com a primeira parte, a Neuza ficou com a segunda parte. Lourdes Nassif, será que teremos uma terceira parte ou nosso tempo chegou aqui no final? Se você puder me assinalar. Enquanto isso, eu quero pedir para todo mundo, esse debate é um debate extremamente relevante e nós precisamos que esse debate chegue a mais pessoas. Para isso, eu peço que você curta agora, comente e compartilhe, por gentileza. Lourdes, a gente tem que encerrar ou dá para fazer mais uma rodada? Infelizmente, não dá outra rodada. Então, tá bom. Bom, então nós chegamos ao fim de mais um Mundo é um Moinho. Vou pedir aqui para o Giorgio se despedir, para a Neuza se despedir. Mais um Mundo é um Moinho, não, mais um Observatório de Geopolítica, Estados Unidos. E no mês que vem eu vou sugerir aqui que a gente entre já com política externa americana e abordando esse tema. Acho que o debate de hoje cumpriu o papel, analisando estruturalmente e conjunturalmente os desdobramentos econômicos e como que isso está afetando e vai afetar as eleições e as possibilidades que se abrem a partir daí e que vão ficar mais claras daqui para frente. Jorge, obrigado pela presença, sei que você está de viagem aí, boa viagem, sempre um prazer te ouvir, um aprendizado, professor. Está sem áudio. Não, só para falar um minutinho, porque, veja, não será a justiça que vai resolver a questão. E se fosse, vai gerar uma violência generalizada no país. Isso, os dois lados sabem disso. É uma questão de enfraquecer ou não, não vai ser a justiça. A questão do porquê está demorando, esses enormes, porque não está dando resultados, esses grandes investimentos, porque é a lógica dos grandes investimentos, isso demora. Isso demora anos para você ver realmente, e não dá tempo, por isso que ele precisa se reeleger. E a oposição, ele aproveita, a gente viu isso no Brasil também, quando você começou com pressão, demora anos, agora a gente está vendo o que significa isso, caminhar para ser o quinto maior produtor de petróleo, mas na época era, está vendo nada, grandes investimentos e não acontecendo nada, não, porque demora 9 anos entre o início da exploração e quando tem, é a mesma coisa nos Estados Unidos. Então, o fato é que ele não consegue convencer, esse é o ponto, não é convincente, não tem energia, como foi falado, não tem liderança. E esse efeito Trump é um fator que, evidentemente, Franklin Delano Roosevelt não tinha esse problema, entre muitas outras situações diferentes. Então, mas, só para terminar, Pedro, do outro lado, a gente também não pode exagerar. O Biden fez algumas coisas muito ousadas. Por exemplo, se você lançar um projeto de investimento, vamos supor, você lança o PAC e chama isso de um programa contra a inflação, quando todo mundo sabe que esse tamanho de investimento gera inflação. Então, esse é, no mínimo, ousado. Quando ele apresenta, alguns meses atrás, um novo orçamento, antes de mandar para o Congresso, sabe onde ele apresentou pela primeira vez? No sindicato. Já imaginou a data para os sindicatos metalúrgicos, a ABC apresentar, antes de apresentar para Arthur Lira? Então, assim, outra coisa, primeira vez na história dos Estados Unidos que um presidente em exercício se junta a grevistas na General Motors, ele foi na linha, no picket. Então, assim, tem algumas coisas, mas infelizmente tudo isso não é suficiente, diante de tudo que a gente falou, né? Mas
É só com isso que eu quero terminar, e esse mês que vem a gente vai falar da política externa, vamos voltar a essa questão do Pacto da Gaza, o lobo zionista, várias outras coisas que a gente precisa colocar, e infelizmente tudo indica que o mês que vem essa guerra ainda vai estar presente na pauta internacional. É isso, gente. Obrigado e até a próxima. Perfeito. Obrigado, professor. Professora Nilza, por favor, suas considerações. Olha, então, eu acho que o George tem razão, assim, eu acho que essa questão não vai ficar nas mãos da justiça, né, mas o que é interessante colocar é que isso faz, né, ele compõe essa disputa, e isso, a estratégia de desgaste aí também, ela é tática, né? Então isso acaba realmente se colocando e gerando todo esse mal-estar, né, para complicar a situação dos republicanos, de um modo geral, essa disputa, né? Não que isso depois vá se resolver e que isso seja um fator menor, né? Eu acho que tem esse peso, como sempre usado como, né, a liderança dessa ordem, toda essa discussão sobre democracia e sobre direitos e sobre ser um exemplo, né? Eu acho que é isso que eu tentei colocar aqui. Talvez eu não tenha me expressado bem para dizer se isso vai ser vivo ou não, tá bom? Bom, muito obrigada pela presença aqui. De fato, vamos depois discutir sobre política externa. Eu acho que tem uma questão, várias questões aí, né? O cenário internacional é complexo, né? Esse conflito Israel-Gaza é um terreno pantanoso, tanto para um lado quanto para o outro, há divisões, né? Tem a questão da Ucrânia também, e aí essas questões se misturam com política interna nos Estados Unidos, e podendo haver um trade-off aí entre política externa, de fornecer recursos para esse armamento, ou esses gastos aí militares, e também exigindo que tenha aí um compromisso com a segurança interna, ou essa questão da imigração aí que é tão cara para os republicanos. É isso. Muito obrigada pela confiança aqui de trazer as minhas percepções, né? Quer dizer, eu não sou uma estudiosa exatamente da política eleitoral dos Estados Unidos, estou tentando aprender um pouquinho aqui no avião já pilotando do GGE, né, aqui, viu, Pedro? Obrigada. Foi excelente, excelente. Nós é quem agradecemos você poder compartilhar seu conhecimento conosco aqui. Um aprendizado. Obrigado a todos, obrigado a todas. Semana que vem voltamos aqui com o Observatório de Geopolítica. Um beijo aí para todo mundo. Tchau, valeu.